né? Boa noite a todas, todos e todes. Em nome da Diretoria de Formação Nacional da UNCM, em nome do professor Manuel Humberto Gonzaga Lima, nosso presidente da UNCM Nacional e de toda a Diretoria Nacional, queremos desejar uma noite bastante produtiva, né? Com muita aprendizagem, com muita troca, com muita alegria, né, Andressa? Andressa parou, professor Cláudio, a sua tese, ela está nos finalmente da tese para nos atender. Então, já de imediato, professora Andressa, o nosso muito, muito obrigado, a nossa gratidão por aceitar o nosso convite. É o primeiro trabalho que nós estamos fazendo em relação ao texto referência da CONAI 2023-2024. Nós estamos fazendo esse momento de discussão justamente por pensarmos nos nossos municípios brasileiros, nos nossos estados, que estão aí num movimento bastante intenso para esta CONAI, pensando no nosso plano, novo Plano Nacional de Educação e avaliação também do plano atual. Professor Cláudio, passo para o senhor também para desejar boas-vindas a todos e logo em seguida a gente preparou, não sei se vai dar certo, né, Andressa? Uma pequena música, tá? Também comemorando os 25 anos da campanha pelo direito à educação e todo esse trabalho desenvolvido pela campanha no país inteiro. Professor Cláudio, é com o senhor. Então, boa noite a todos e todas, mais uma vez. Boa noite, Andressa. Seja muito bem-vinda conosco. Estás aqui, a gente está registrando em Xanxerê, Santa Catarina, né, Darli? Bem no interior do estado. Cumprimentar a nossa diretora de formação, professora Darli. Cumprimentar a Conceição, que eu vi que ela já está na sala, e ela é membro também da diretoria de formação da UNCM Nacional. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos podendo, nesse momento, né, oportunizar e proporcionar, eu diria assim, né, uma discussão tão importante quanto essa que será trazida aqui na noite de hoje, né, e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença para os municípios e para os estados que ainda estão, desculpa a expressão, mas ainda estão engatinhando na organização das suas CONAI, né? Porque ainda a gente está começando a conversa, digamos assim. Então, na noite de hoje, em nome da nossa diretoria toda, eu quero dar as boas-vindas a todos e agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês e dizer que é uma alegria, uma satisfação muito grande, né? E estamos aí para contribuir e para somar. Então, seja bem-vinda, Andressa, sejam todos bem-vindos a esta noite, a essa atividade, como diz a Darli, com tempo previsto para início e fim, né? Para a gente também poder aproveitar ao máximo, então, do nosso evento. Obrigado, Darli. Vamos o senhor consegue colocar o nosso vídeo aí, do nosso coral aqui, do Instituto Estadual de Educação aqui de Santa Catarina, a maior escola pública do nosso estado, com mais de 8.000 alunos. Então, uma homenagem à Andressa, a todos que estão na sala, com carinho, aqui por Santa Catarina, né, com o nosso coral Vozes da Manhã. Professor. Tem som aí, Darli? Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas, aquele trabalho ficou lá. Será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve pra este lugar. Sentido, verdades, destinos, porquê e onde a gente quer chegar.
Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Não espere pra dizer que ama. Não espere pra se apaixonar. Não espere pra matar a saudade. Ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chance da gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente. E nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. 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 Tem uma paz. Tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração. Lá no fundo do coração de Deus. Muito bom, né? Agradecimento ao professor Cláudio, que a gente acabou mandando para ele, né? Essa música é muito linda, né, Andressa? É uma homenagem também ao nosso querido Paulo Freire, né? Que hoje completa 102 anos, né? Então, a gente tem uma parte dessa música, né? Essa questão de aproveitar todos os momentos e compartilhar esses momentos que a gente vive, né? Que a felicidade está no nosso caminho realmente. E aí é a parte que fala que nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. E acreditamos, né, professor Cláudio, professora Conceição, que nós conseguimos sonhar. E nós sonhamos, Andressa e colegas, com um país melhor, uma educação de qualidade social, com efetivamente, né, que os planos de educação consigam atingir os seus objetivos, as suas metas, né? Vamos sonhar juntos. A gente costuma repetir, sabe, Andressa, na UNCM, que juntos nós somos fortes, todos nós somos UNCM, né? E que a gente precisa sonhar junto. Por isso que essa diretoria é uma diretoria pequena, com 6 pessoas, a gente chama a diretoria do sexteto, a diretoria de formação da UNCM Nacional, mas a gente é muito unido. A gente um puxa daqui, outro puxa de lá, a gente vai caminhando, e a gente sonha
com o mundo e com um país melhor, e com a efetividade de nossos planos de educação. Nós sabemos que nós temos um grande caminho pela frente, mas que vamos juntos, estamos juntos, tá? E essa é a nossa luta, né, professor Cláudio? Às vezes a gente desanima, aí um puxa o outro, mas vamos lá, vamos seguindo. Esse é o sexteto da formação. Andressa, eu quero de imediato fazer, né, mais uma vez, um agradecimento muito especial, né, por você estar esta noite conosco aqui. Sei que não é fácil, você está num momento de muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, mas tirou um tempinho para nos honrar com a sua presença. Então, eu vou passar bem rapidamente pelo mini currículo e já vou passar a palavra, porque eu já vi os seus slides e eu sei que você tem muita coisa para falar e muita coisa que a gente precisa ouvir, né? Então, quem é a Andressa Pelana? Tá? Ela é coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né, que a gente faz parte também dessa grande luta de 25 anos, né, Andressa, que completou esse ano 2023, né, o completa. Ela também é integrante, né, da grande rede ativista pela educação do Fundo Malala. É uma honra, né, estar nessa rede. É doutoranda em Relações Internacionais pela USP e pós-graduada, né, em Ciências Políticas, também pela FESP São Paulo. É bacharel em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, pela USP também. E viaja o mundo inteiro, não é? E viaja o mundo inteiro. Realizou intercâmbio acadêmico em História Contemporânea e Teoria das Relações Internacionais, né, pela Sorbonne, na França. Quer dizer, a Andressa é uma grande Andressa, né? A Andressa merece que a gente tire o chapéu, porque é uma estudiosa, sabe, professor Cláudio? É uma dedicada, não tem hora, não tem tempo, não tem espaço, ela vai, ela caminha. Então, a gente só tem a agradecer realmente por estar conosco, dividindo um pouco dos seus conhecimentos, que são muitos. Com você, Andressa, se quiser corrigir alguma coisa daqui do que eu li, sinta-se à vontade. Então, a palavra é toda sua nesta noite, tá? Você terá o tempo que você achar necessário. Só a gente precisa ver, professor Cláudio, as questões que, de repente, podem aparecer no chat. O senhor e a professora Conceição, se tiver alguma questão, tá? Para a gente passar para a Andressa, aí a gente conversa entre nós através do WhatsApp, e o senhor pode até levantar as questões, não tem problema. Andressa, quanto tempo você precisa? Nós temos até 8h30, 20h30, tá certo? Então, a palavra é toda sua, minha querida. Com você. Eu que agradeço, Darli e professor Cláudio, todo o sexteto aí da formação da UNCM, claro, a UNCM, pelo convite. A campanha sempre teve muito orgulho de ter a UNCM no diretivo e da gente poder caminhar junto, né, pelo direito à educação. A gente sempre defendeu muito fortemente na centralidade do direito à gestão democrática, e os conselhos têm um papel crucial nisso e em toda a agenda, né, da educação. Então, para a gente, eu não poderia dizer que não para para estar aqui, mesmo que eu esteja aqui nesse período meio, foi um intervalo aí que eu consegui para me dedicar a essa fase final agora da escrita da tese do doutorado. Então, eu estou parando para conversar com vocês e com muita alegria de poder estar aqui com a UNCM. Quero chuva. Não tem nenhum recordezinho, não. Ô, Andressa. Acho que tem algum microfone ligado. Oi? Acho que agora foi, né? Tem microfone aberto, Andressa? Eu não sei. Eu acho que é porque quando as pessoas entram sem querer fica aberto. Ah, tá. Aí eu não sei se Aí o professor Cláudio consegue ver isso, professor Cláudio. E aí, só lembrando que a Andressa, hoje à noite, vai estar trabalhando conosco o eixo 2 do texto de referência, que é a garantia do direito à educação de todas as pessoas,
de qualidade social, com acesso, permanência, conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades, nos diferentes contextos territoriais. Nós temos um inventário muito lindo aí, né? E Dar conta grande, desse né? inventário não é fácil, né? Mas eu tenho certeza que você faz isso muito bem, porque você é a redatora, né, desse eixo 2 do texto referência. Então, voltando para você, tá? Pois é, me incumbiram dessa tarefa, né, de fazer a relatoria, dentro da relatoria, de fazer o texto do eixo 2 que quando a gente foi olhar, né, fazer a ementa no grupo da relatoria, a gente viu que ele pegava, né, quase todas as metas do Plano Nacional de Educação, porque ele trata das etapas e modalidades, né? Então, acaba que ele é um eixo bastante transversal e, e é claro que tem alguns pontos que estão no eixo 2 que vão ser mais aprofundados em outros eixos, mas a gente vai passar uma pincelada aqui também, né? Então, só para deixar todo mundo na mesma página, né? Já que a gente está no fórum, né, Darli? No Fórum Nacional de Educação, a gente está na Comissão de Monitoramento e Sistematização do Fórum, que é uma comissão permanente, e nessa comissão tem uma relatoria, e essa relatoria é a relatoria responsável por produzir o texto, né, de referência da Conferência Nacional de Educação. Depois a gente também vai ser responsável por juntar as emendas que vieram dos estados para construir o documento base para a etapa nacional e aí consolidar o documento final da conferência. Então, a gente está aí nessa força-tarefa, que eu sei que está todo mundo muito ansioso, a gente também, né? Com receber esse documento para poder avançar, né, nas conferências, mas como a gente quer entregar um documento denso, um documento bem elaborado, né, para que o pontapé inicial dessa conferência, que vai ser feita muito rápido, né, possa já ser um documento de qualidade, a gente está se debruçando nele com muito carinho, né, já passou uma primeira ementa pela aprovação do pleno do fórum, e é sobre essa ementa que eu vou falar aqui, e a gente já vai ter ele pronto, com certeza, para a etapa municipal da conferência, pode ficar todo mundo tranquilo quanto a isso. A gente fez um cronograma super apertado e que a gente vai conseguir fazer isso com todas as forças que a gente tem. Então, vai acontecer, mas é isso. A gente teve a ideia, né, de fazer esses momentos iniciais vídeos, conversas, para que a gente possa ir discutindo qual é o diagnóstico também do plano, porque ele é a nossa referência para que a gente construa um novo plano sem retrocessos, né? A Campanha Nacional pelo Direito à Educação faz todo ano a Semana de Ação Mundial, que é a maior mobilização global pela educação, puxada pela Campanha Global pela Educação. E no Brasil, a gente teve todos esses anos, dos 10 anos de plano, né? A ação como tema o Plano Nacional de Educação. E a desse ano foi para não retroceder, PNE para valer, né? Então a gente tem uma proposta de que o novo plano seja um plano sem retrocessos e que ele seja usado, porque a gente vai ter que recuperar o tempo que a gente teve de perdas aí em relação à pandemia e todos os retrocessos que a gente viveu nos anos de crise aí que a gente tem passado. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre o balanço desse Plano Nacional de Educação, com os dados de 2023, foram esses dados que a gente apresentou no Congresso Nacional em junho, né, que primeira vez que foi apresentado, ano passado foi a primeira vez que a gente apresentou o plano com os dados desagregados, também por raça, cor, etnia, gênero, região, estados, enfim, uma série de desagregações, justamente pensando nessa discussão que a gente teria a nível dos municípios, dos estados, para que a gente pudesse construir uma nova conferência. Então, ano passado a gente faz esse primeiro lançamento, esse ano em junho a gente lança o balanço atualizado com essas desagregações também, e aí, na sequência, o INEP lança o painel de indicadores com os dados desagregados. Então, foi também um processo de incidência para que a gente pudesse ter esse painel aí no INEP que tem, né, tudo isso. Mas o que eu vou trazer aqui são o estudo do balanço da campanha, porque além dos dados agregados, a gente traz uma análise
também qualitativa de quais poderiam ter sido causas de retrocessos e outras questões do plano, né? Então, esse PowerPoint está disponível, né, o balanço inteiro no site da campanha, da Semana Mundial, e esse PowerPoint eu já mandei também para a Darli, então vocês podem ter acesso a esses dados integralmente. Bom, como todo mundo já sabe, a gente chega, né, no 9º ano de vigência do plano com 85% das metas do plano não cumpridas, né? E nesse ano a gente teve que fazer uma categorização mais ampla, porque a gente tem 65% das metas estratégias do plano em retrocesso, né? Então a gente nos outros anos falava sobre não cumprimento, cumprimento parcial, e esse ano a gente teve que falar mais fortemente sobre o retrocesso, que está em quase mais da metade do plano, e também do ponto sobre a lacuna de dados, né? Agora essa lacuna está mais preenchida, porque o INEP divulgou mais alguns dados na plataforma, mas desde o ano passado o INEP parou de divulgar uma parte dos dados por conta, sob a justificativa da Lei Geral de Proteção de Dados, mas que é uma justificativa que a gente, quase todo o campo educacional, que assinou, né, um posicionamento junto conosco e com uma parte do campo que estuda dados e proteção de dados, como a Open Knowledge e outras organizações, mostraram que não é válida essa justificativa e que esses dados precisam ser divulgados. A gente só teve acesso a uma parte desses dados que estão aqui no balanço via Lei de Acesso à Informação, e uma outra parte tá para ser completada, que o nosso cientista de dados teve que ir a Brasília presencialmente no INEP para conseguir levantar os dados. Então, essa também é uma questão que a gente vai precisar discutir no próximo plano, não só em relação à disponibilidade de dados, como também em relação à coleta de dados, porque parte dos dados que a gente queria colocar no nosso balanço, por exemplo, sobre a situação das crianças quilombolas, sobre a situação das crianças indígenas, sobre a situação das crianças com deficiência, a gente não tem sequer a coleta desse dado, né? Então, a gente tem aí um desafio também metodológico, né, para que a gente possa monitorar o plano para que ele possa ser implementado da melhor forma. Então, as metas que estão parcialmente cumpridas são a meta 11, 13 e 16. A meta 11 é a meta que o INEP considera cumprida, porque é a meta que diz respeito a percentual de mestres e doutores no ensino superior, que, quando a gente olha para o dado geral, ela realmente está cumprida. Mas quando a gente olha desagregando sobre as universidades públicas e privadas, a gente tem as universidades privadas que ainda não cumpriram o percentual da meta de mestres e doutores. E é uma meta que já nasceu nas universidades públicas praticamente cumprida, né? Então, era uma meta que queria pressionar que as universidades privadas chegassem nesse percentual. Então, politicamente, a campanha coloca como parcialmente cumprida, porque justamente ela não atingiu o objetivo central, que era melhoria da formação em nível superior dos professores no ensino superior privado, tá bom? Então, essa era uma nota metodológica aí, antes da gente entrar na discussão. Esse aqui é o gráfico, né, que a gente traz com o progresso do cumprimento das metas. Então, aqui a gente tem a meta 1 até a meta 20, os seus dispositivos, né? Então, por exemplo, a meta 1 tem o dispositivo da creche e o dispositivo da pré-escola. Então, são 2 dispositivos para a meta 1. Tá? Então, esse percentual diz respeito a esses dispositivos. O que está à direita da linha significa que tem algum avanço em relação a 2014, né? O que está em verde é o que avança em ritmo suficiente para ser cumprido no prazo, e o que está em vermelho é o que não avança em ritmo suficiente. O que está ao lado esquerdo da linha é o que tem retrocesso em relação a 2014, tá? Os 85% de retrocesso é em relação ao último ano, né? Não 2014. Então, a gente tem essa situação aqui, um gráfico praticamente vermelho. E aí, eu fiz um levantamento para o grupo de relatoria do fórum, comparando o balanço do plano da campanha, o do INEP, o último, né, relatório, não os dados, o relatório diagnóstico mesmo, que é de 2020, e o último relatório diagnóstico do TCU,
né, que também faz os seus relatórios, comparando e trazendo quais são os diagnósticos gerais sobre descumprimento do plano, por que o plano está sendo descumprido, né? Então, eu já falei, né, sobre a gap de coleta de dados, e aí eu trouxe aqui um geral sobre os grandes motivos estruturais de descumprimento do plano apontados por todos esses relatórios. Então, primeiro, a austeridade fiscal, né? A gente tem políticas econômicas, especialmente desde 2016, com teto de gastos, que fizeram uma asfixia no Plano Nacional de Educação. Então, em vez do financiamento aumentar gradativamente até atingir 10% do PIB, como era previsto, no primeiro ano de vigência do plano, ainda no governo Dilma, a gente teve o primeiro corte com Joaquim Levy, e depois, muito gravemente, né, a gente aprovou a emenda constitucional 95 do teto de gastos, que asfixiou totalmente as metas do plano, já que congelou os investimentos nominalmente em educação e o plano estava sob esse teto de gastos. Né? Então, existe na avaliação da campanha não só a política de austeridade fiscal, como também uma agenda econômica que é contrária à perspectiva do plano. Né? Então, a gente precisa, para o próximo plano, garantir que o financiamento seja cumprido, né? Senão a gente vai ter de novo um diagnóstico de um plano descumprido. O TCU avaliou em 2018, né? Ou seja, antes da pandemia já, né? Que o problema da dificuldade de traduzir as metas nas responsabilidades dos entes federados e do sistema de colaboração federativa, então a falta de um sistema nacional de educação, como também um motivo para o descumprimento do próprio plano. Ele também traz a questão sobre a falta de compatibilização entre as leis de diretrizes orçamentárias e o próprio plano, né? Então, no orçamento público, seja a nível federal, estadual, municipal, não havia previsões relacionadas diretamente às metas do plano, então esse é outro desafio importantíssimo que a gente precisa superar. E, claro, o INEP, né, e aí a campanha também traz a questão da pandemia, né, que aprofundou ainda mais as desigualdades e teve toda uma agenda de retrocesso. Então, assim, de forma geral, foi isso. Em acréscimo a essa discussão, a gente tem também o diagnóstico de que o Plano Nacional de Educação ele foi visto como se fosse um cardápio, um menu, em que se pudesse escolher quais políticas avançar ou não em cada governo, e seja a nível federal, estadual, municipal, e em vez de pensar o plano como ele foi construído nos prazos progressivos de cumprimento das metas. Né? Então, a gente tinha um motivo para que tivesse metas em 2015, em 2016, 2017, porque a meta de 2017 dependia da de 2015 ser cumprida para que ela pudesse ser cumprida. Então, né, esse processo progressivo de cumprimento não foi respeitado e não foi olhado o plano como um plano mesmo, né, como uma projeção, um projeto de uma política, e não como uma carta de intenções, uma referência. E, por último, a gente teve políticas que foram desenvolvidas nos últimos anos, que são políticas que vão na própria contramão do plano. Então, a gente já falou das políticas de austeridade, mas dentro da própria educação, como a militarização de escolas, que vai na contramão de toda a agenda de gestão democrática, agenda de direito constitucional, né, também, mas do próprio Plano Nacional de Educação. Então, a gente não só não foi implementando progressivamente as metas do plano, foi sendo escolhido o que se queria, como também houve políticas que foram na contramão do plano. Tá? Então, esse é o diagnóstico geral que a campanha traz. Sobre o eixo 2, né? Então, eu trago aqui o que foi aprovado no fórum, quais as emendas, a partir delas que a gente está construindo o texto base, né? Que dizem respeito ao eixo 2, cujo título é A Garantia do Direito de Todas as Pessoas à Educação de Qualidade Social, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades nos diferentes contextos e territórios. Ou seja, tudo. Né? Então, o eixo 2 ele é um eixo bem transversal. E aí eu vou tentar ser breve, né, para a gente ter um tempinho de conversar.
até porque vários dos dados que eu vou apresentar de diagnóstico mais detalhado, eles estão disponíveis, então vocês podem, né, consultar quando vocês quiserem. Então, eu deixei aqui os 4 primeiros parágrafos na íntegra, para a gente poder olhar eles com calma, porque são parágrafos estruturais para o eixo, né? Então, por isso que a gente colocou nos 4 primeiros. Então, a gente fala primeiro sobre universalização e democratização do acesso, e aí, para que a gente possa ter uma educação com garantia de interiorização, permanência, equidade, inclusão, qualidade, enfrentamento e superação das desigualdades, elevação da escolaridade, melhoria do processo de ensino-aprendizagem e êxito escolar. Então, são 9 pontos, né, além do acesso, que cumpriu o 10º, que a gente precisa garantir nessas etapas e modalidades. Não à toa, isso está no começo da ementa, né? São os pré-requisitos, né? É o que vai direcionar as nossas metas aí de todas as etapas e modalidades. É claro que falar sobre equidade, inclusão, vai estar muito no eixo de diversidade, né? Que é o eixo que está com a Giovana, né, da Amped, para fazer o trabalho. Falar sobre a questão de processo ensino-aprendizagem, êxito escolar, está também relacionado com formação profissional, que está em outro eixo, né? Então, a gente vai ter esses detalhes mais aprofundados em outros eixos, mas aqui diz respeito ao panorama de todas as etapas e modalidades. Bom, o número 2, a gente quis fazer um item específico sobre qualidade, né? Porque qualidade fica sendo mais abrangente, ela é um guarda-chuva sobre inclusão que está dentro de qualidade, equidade que está dentro de qualidade, né? E aí a gente deixou bem já denominado que seria qualidade socialmente referenciada, né? Numa perspectiva ampla do que é qualidade da educação, para a gente não cair de novo na meta 7 do IDEB, né? Que foi a meta de qualidade. Então, a gente está olhando desde o começo para um olhar mais amplo de qualidade, seja da educação básica, seja da educação superior. O item 3, um financiamento para esses níveis, etapas e modalidades de forma adequada, né? Então, tendo as diferenças entre o financiamento entre cada nível, etapa e modalidade. E, por fim, a melhoria e consolidação dos indicadores de avaliação, supervisão e regulação. Aí, essa parte de avaliação, supervisão e regulação da educação vai estar muito mais específica no eixo 1. Mas a gente vai ter que olhar para quais são questões específicas de algumas etapas e modalidades que vão exigir algum avanço um pouco mais detalhado em alguns casos. Por exemplo, regulação da educação privada. A gente tem um desafio muito maior na educação infantil, já que a gente tem muito conveniamento, e no ensino superior, já que a gente tem todo um debate também em relação a FIES, ProUni, etc. Então, a gente tem desafios diferentes, por exemplo, de regulação em 2 etapas diferentes, tá? Então, por isso que ele está aqui também. Aí, os próximos parágrafos, eles vão tratar sobre educação infantil, sobre fundamental, médio, superior e as modalidades. Eu não coloquei aqui, a Darli tem acesso à ementa, só para não ficar longa, a gente não ter trilhões de slides, mas nesses parágrafos a gente também traz questões específicas, né, na ementa. Então, educação infantil, já falei, tem as conveniadas, a dificuldade da ampliação de vagas na creche, da próprio financiamento para a educação infantil, que é mais demandante que outras etapas, né? Então, a gente vai ter questões específicas também, de acordo com as necessidades específicas das etapas e modalidades. E aí, por fim, os 2 últimos tratam de tecnologias da comunicação e informação. Então, a parte digital da educação, a gente não sabia bem onde colocar nos eixos, e aí entrou aí, que é algo que o Plano Nacional de Educação traz muito pouco. Ele fala sobre recursos educacionais abertos en passant, mas a gente acha que precisa ser um olhar mais aprofundado nesse momento, considerando todo o avanço da digitalização na educação, seja por conta da pandemia, seja por conta de outros motivos, como o próprio avanço das corporações internacionais aí de tecnologia na área da educação, não só no Brasil, mas no mundo. E aí, por fim, a gente fala no 11º sobre a contraposição, né, da perspectiva de direito e política de Estado da educação
a agendas ultraconservadoras, como educação domiciliar, a militarização das escolas, as intervenções de escolas sem partido e as próprias enfrentadas recentes, né, mais explicitamente do agronegócio na educação. Isso vai ter debates no eixo também de diversidade, já que, por exemplo, escolas sem partido tratam de gênero, a militarização das escolas também tem relações muito com uma agenda antirracista, enfim, várias questões aí de diversidades tocam nessas agendas ultraconservadoras, então elas também vão estar presentes no outro eixo, mas a gente quis trazer ela aqui, já que esse eixo ele é transversal de todas as etapas e modalidades. Então, essa é a cara que vai ter o eixo 2, a partir das emendas que já foram aprovadas no pleno do fórum. O meu trabalho, a partir disso, que eu vou apresentar na quinta e na sexta para o grupo da relatoria, vai ser transformar essas emendas em um contexto, né? Trazer quais são os problemas que estão sendo enfrentados em cada um dos assuntos, apontamentos de direção de compromissos nacionais, internacionais, né, do arcabouço legal da educação, e, enfim, trazer algumas sugestões de direcionamentos, né, não metas, porque as metas ainda vão ser construídas com mais densidade, mas alguns direcionamentos de para onde a gente precisa ir para superar esses desafios. Então, é basicamente isso. Eu vou passar bem rapidamente nos diagnósticos das metas, eu vou falar bem rapidamente porque são das metas 1 a 7, 9 a 14, basicamente são 13 metas, né? Eu tirei a 8, que é sobre desigualdades, que deveria estar, mas como ela é mais voltada a outro eixo, eu tirei ela, mas todas as outras estão nesse eixo, né? Então, eu vou falar bem rapidamente com alguns destaques para vocês verem um pouquinho de como no balanço desagregado de dados a gente pode trazer algumas questões que podem que a gente pode pensar melhor para o avanço nesse novo plano. Não só assim, o que está acontecendo na educação infantil, isso vocês sabem, né? A UNC acompanha a educação infantil, mas o que a gente pode pensar de novo em termos de quais são as metas, o direcionamento dessas metas. Vou explicar. Por exemplo, meta 1, né, sobre educação infantil. A gente tem 2 indicadores, sobre creche e pré-escola. Sobre creche, é o percentual de crianças de 0 a 3 que frequenta a creche, e sobre pré-escola, o percentual de crianças que frequentam a escola. Né? Aí a gente tem o dado geral, né, Brasil, do indicador 1, sobre creche, então a gente devia estar em 50% em 2024, e o último dado, né, de 2022 é de 37,3%. Né? Então, vocês veem que a gente está distante, né? A gente está num ritmo de avanço médio insuficiente para atingir o objetivo dentro do prazo. Então, não só a gente não atingiu, como a gente não deve atingir até 2024, nem que se coloque trilhões de reais em educação, que a gente sabe que também não vai acontecer. E a gente tem uma tendência negativa de cumprimento da meta por conta do impacto da pandemia, né? A educação infantil não fez EAD, né? Então a gente também tem uma questão de desafio em relação à própria matrícula dessas crianças na creche. Bom, aí quando a gente vai olhar, e aí eu acho que essa é a parte mais importante, para os indicadores desagregados por subgrupo, a gente vê, só batendo o olho, que a população mais pobre tem muito menos acesso, quase metade do acesso do que a população mais rica à creche. A população parda tem menos acesso que a preta e que a branca. E a gente vê aqui, e aí esse é um dado bem importante, que houve uma política de indução de inclusão da população preta em creche, né, que avançou 10 pontos percentuais no PNE de 2014 para agora. Então, aí, uma conclusão positiva, né, dentro de um mar negativo. E aí a gente pode olhar qual foi essa política que ajudou a fazer isso e pensar numa indução para a população parda. A população indígena não está aqui, a população quilombola não está aqui, mas provavelmente está em um percentual mais baixo, se a gente olhar para todas as tendências. Então, como que a gente pode utilizar de uma política, por exemplo, que teve de indução aqui, que ainda não chega ao percentual de 50%, né? Ainda está distante de chegar, não estou dizendo que não tem que fazer mais política para a população preta de 0 a 3 anos,
Mas já que houve esse avanço, o que foi feito para ter esse avanço? Como que a gente pode pensar isso em utilizar para outras populações que não tiveram avanço, por exemplo, para a população mais pobre ou para a população rural, que a gente vê aqui é a pior variação desde o começo do plano na creche, né? Só 21% acessa a creche e houve um avanço de 3 pontos percentuais desde 2014, ou seja, não foi feita política praticamente de inclusão de bebês de 0 a 3 anos para a creche na zona rural, né? Então, esses dados eles podem ajudar a gente a pensar na meta geral, é claro, vai ser uma coisa bem parecida com isso daqui, né, que a gente defende, mas quando a gente vai pensar nas estratégias, a gente pode trazer estratégias para a população pobre, para a população parda, para a população rural, para a população do norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, que estão mais atrás do que sudeste e sul. Né? Então, olhando para um fator de enfrentamento às desigualdades. Né? E aí, quando a gente vai olhar para os estados, né, e aí aqui tem o dado desagregado por estados, a gente vê, por exemplo, que o Amapá é o pior estado em relação ao acesso à creche, só 10% tem acesso à creche, e não só é pior em termos de percentual geral, como ele reduziu o acesso de 2014 para 2022. Né? A gente teve uma exclusão de 2,6 pontos percentuais de crianças na creche no estado do Amapá. Né? Então, a gente consegue também pensar aí, não para o plano nacional, mas para o plano estadual e para os municipais de educação do Amapá, que tem um problema sério sobre creche. E a gente vai precisar enfrentar esse problema muito fortemente no Amapá, muito mais do que, por exemplo, em São Paulo, que está em 52%, ainda está longe, né? A fila de vaga em creche em São Paulo talvez seja a maior do país, na cidade, né, de São Paulo. Então, em termos nominais, a gente ainda tem um desafio grande, mas quando a gente compara com os outros estados, a gente vê que São Paulo está bem maior e avançou 7,5 pontos percentuais. Agora, quem mais incluiu foi o Rio de Janeiro, 11,4, que o Rio de Janeiro fez, né, enquanto estado. Então, esses dados, eles colaboram muito para isso, né? Quando a gente vê a pré-escola, a meta era 2016, né? Então, a gente não cumpriu na época e não cumpriu agora e não vai cumprir até 2024. E a gente tem uma tendência um pouco parecida em termos dos dados aqui, apesar de o percentual ser bem mais alto, né? Então a gente não consegue comparar tanto, mas a gente vê que o norte retrocedeu na pré-escola, o nordeste retrocedeu. Então, apesar de a gente ver que os percentuais são bem maiores do que a creche, a gente vê problemas aí específicos no norte e nordeste. A mesma coisa, o Amapá segue a mesma tendência na pré-escola, né, de queda nas matrículas, e a gente vê aqui que os estados do Norte e Nordeste, de forma geral, retrocederam bastante em termos de pré-escola. Né? A gente vê queda de 9,1 em Roraima, 4,5 no Amazonas, né? Mas outros estados do Norte e Nordeste também tiveram um desafio grande aí para enfrentar. No ensino fundamental, a gente também não atingiu e o percentual de 100% não deve atingir até 2024. E aí a gente vê que nos primeiros anos do fundamental, a gente retrocedeu em todos os indicadores. Né? E isso, claro, é um resultado muito ligado à pandemia, né? Vocês sabem disso. Mas, como muitas vezes as pessoas falam muito da educação infantil e muito do ensino médio como problemáticos, e o fundamental é praticamente universalizado, ele deixou de ser uma verdade, né, nesses anos agora. Então, apesar de a gente ter percentuais altos ainda, né, de frequência, a gente teve quedas, ou seja, exclusão escolar em todos os níveis, e aí com pior situação no centro-oeste, na população mais pobre, na população preta e entre as meninas. Roraima foi o que mais retrocedeu, 5,3 pontos percentuais, Tocantins e Rondônia, aqui nos dados de ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2,
a gente está avançando bem devagar, tá vendo aqui, ó, está quase estagnado entre 2020 e 2022, que foi o período da pandemia, né? Então a gente teve um retrocesso no último ano, e aí a gente recuperou as matrículas, né, de 2021 para 2022, mas a gente ainda não atingiu a meta, e a gente tem aqui uma desigualdade maior, né, do que quando a gente olha aqui, tá vendo? O Fundamental 1, as desigualdades entre renda, raça, localização são menores que quando a gente olha para o Fundamental 2, né? A gente tem uma disparidade muito maior de renda entre a população branca e negra, etc. Né? E isso vai continuar acontecendo quando a gente olha para o ensino médio, né? Os indicadores também vão mostrar uma variação um pouquinho maior, especialmente quando a gente olha para a população de 15 a 17 anos, né, que frequenta ou possui a educação básica completa. A gente já vê no Fundamental 2 a desigualdade se aprofundando, e aí quando chega no ensino médio, a desigualdade aprofunda ainda mais, né? Então, esses indicadores, os gráficos vão mostrando esse percurso aí, né? Na pré-escola e no Fundamental 1, a gente tem uma desigualdade menor. Quando a gente vai para o Fundamental 2, a desigualdade começa a aprofundar, e no médio ela aprofunda ainda mais, né? E aí a gente vê aqui, por exemplo, Rondônia com uma variação de 24 pontos percentuais na frequência, né? Que eu acho que é um dos maiores variações de pontos percentuais que a gente pode ver no plano inteiro. Então, o que Rondônia fez para incluir tanto no ensino médio nesse período, né? Ficam várias dúvidas aí, questões que podem ser abordadas, ser fruto, inclusive, de discussões mais adiante. Hã? Eu A matei meta agora. 4 sobre a população com deficiência, Isso. ações globais de desenvolvimento, altas habilidades e Luz. superdotação, é uma meta que é a mais grave em termos de falta de dados, porque o dado último que a gente tem sobre a população que frequenta a escola, a população total que frequenta a escola, ele é de 2010, ou seja, a gente está há 13 anos com dado defasado, né? E aí isso já foi uma recomendação que a gente levou no Congresso Nacional, e eu acho que o Fórum tem que levar isso também, a gente tem que colocar no PNE para que os dados sejam levantados não só no censo demográfico, que isso possa fazer parte da PNAD, possa fazer parte do censo escolar com mais profundidade também, para que a gente não fique com 10 anos de dados, porque a gente não vai monitorar em um PNE que dura 10 anos qualquer situação da população com deficiência, né? Então, esses dados, a gente vê aqui, por exemplo, que indígena está bem aquém, mas é o dado de 2010, né? Nem vou ficar me aprofundando muito nisso daqui. Agora, o dado de percentual que frequentam as classes comuns é um dado do Censo da Educação Básica. Então, esse a gente tem, né? Não é o dado geral. Então, aquela população com deficiência que está fora das classes comuns, ou seja, só está na educação especial, a gente não tem o dado. A gente não sabe nem se está na educação especial, né? Que é um dos principais problemas, inclusive, né, que a gente enfrenta em relação à inclusão da população com deficiência. E aí a gente vai ver aqui, né, que a gente tem uma variação bem pequena em relação aos grupos de renda e uma variação maior quando a gente vai ver a rede privada e a pública, né? As crianças com deficiência que frequentam classe comum normalmente estão na escola pública. Para a gente ver, por exemplo, que a educação privada ainda pouco inclui, né? Então, é um dado que quando a gente só desagregar já mostra isso, né? E aí, como que a gente pode, no próprio Plano Nacional de Educação, fazer um fomento para que a educação privada seja mais inclusiva com a população com deficiência? Vamos passando. Meta 5 sobre alfabetização é uma meta que eu só trouxe aqui para dizer que a gente tem dados muito mal feitos, porque o último dado é de 2016, já que foi mudada a ANA. Então, aí é um desafio também que se apresenta
para os primeiros anos, né, da educação básica, que é como avaliar essa alfabetização, como fazer uma política que seja mais ampla, de melhor qualidade sobre a avaliação da alfabetização e que seja uma política continuada, né? Porque a gente sequer tem os dados direito, porque a avaliação foi descontinuada. Quando a gente olha para os últimos dados que a gente tem, né, sobre leitura, aí a gente vê uma desigualdade gritante, né? A população mais miserável, né, tem indicadores de metade de leitura do que a população rica. Nada, de novo, no reino da Dinamarca, mas, né, é algo que os dados mostram bem fortemente. E o norte e nordeste está bem aquém dos demais regiões do Brasil e a zona rural aquém da zona urbana, né? Bom, passando para a meta 6, que é sobre educação integral, ela é uma das metas mais preocupantes do plano, porque ela é a que sofreu o maior retrocesso em relação a 2014, então a gente tinha 29% das matrículas em tempo integral, e a gente chega em 2021 com 22,4% das matrículas, né? Então a gente teve um retrocesso bem grande. E aí, quando a gente olha para os estados do norte, são os que menos têm, né, matrícula em educação integral. O Rio Grande do Norte é um caso a ser estudado, porque ele caiu 30 pontos percentuais, né, em relação a 2014, mas você vê claramente um diagnóstico muito interessante da educação integral, e que é triste, na verdade, em que as regiões mais pobres, com os piores indicadores educacionais, e os grupos mais marginalizados, seja em relação à renda, seja da população rural, seja isso, a gente vê que são os que menos têm acesso à educação integral, e deveria ser, inclusive, ao contrário, né? Uma política de fomento à inclusão na educação, especialmente para as populações mais marginalizadas. Então, isso foi, inclusive, algo que a gente levou para o Ministério da Educação, para a Coordenadoria de Educação Integral, nesse novo ministério, que é a Raquel Franzin, e ela incluiu como recomendação e na nova política de educação integral, né? Então, a nova política, ela tem, inclusive, processos de indução de inclusão, né? Seja de raça, cor, renda, região, na política, né? Claro que ela por si não vai resolver, precisa de financiamento para ela, muito mais, etc. Tem questões ainda, mas é uma política que já foi pautada por esses indicadores, né? E é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado no próximo plano. A meta do IDEB eu não vou avançar, porque, enfim, é mais do mesmo. Sobre a alfabetização de adultos, né? A gente tem ainda uma distância grande, né? De 100%, e aí o pior é quando a gente olha para a taxa de analfabetismo funcional, né? A gente tem 1/3 da população de 15 a 64 anos no Brasil que é analfabeta funcional. Esse é um dos maiores dados globais de analfabetismo funcional, quando a gente olha em comparação com outros países. E isso tem muito a ver com a meta 10, né, que trata sobre a meta 10, né, e a meta 11, que são sobre educação de jovens e adultos, né? A gente tem retrocessos aí em relação à inclusão, à matrícula de educação de jovens e adultos por fechamento de escolas, etc., né? A gente tem um percentual ridículo de matrículas de EJA integrada à educação profissional. Esse é o gráfico mais feio que a gente tem em todo o Plano Nacional de Educação, né? 3,5%. A meta era bem pequena, bem pouco ousada, de 25%, e a gente só chegou a 3,5%, e antes era 2,8%, ou seja, um aumento de 0,7 pontos percentuais, né, em relação ao tempo. E aí, quando a gente vai olhar nas desagregações, é tudo muito parecido, né? A gente vê que o Nordeste fez uma política mais forte de EJA integrada à educação profissional, e, claro, a rede federal se destaca, porque, né,
é a nossa principal política de educação técnica profissional, mas por mais que ela se destaque em relação às redes estaduais e municipais, a gente vê um retrocesso de 16 pontos percentuais. Então, a gente, inclusive na rede federal, fechou matrículas de EJA vinculada à educação profissional, né? E não foi pouco, foram 16 pontos percentuais. Agora, a meta sobre educação profissional técnica de nível médio tem um avanço bem grande aqui no final, né? Porque é relacionado ao novo ensino médio, que é vinculado à educação técnica. Então, na verdade, a gente vê um aumento das matrículas, mas é só uma questão quantitativa, porque em termos de qualidade, o novo ensino médio não avança, né? Então, isso a gente traz na nossa análise aqui qualitativa sobre isso. Mas aí a gente vê, por exemplo, que isso muito fortemente quando a gente vê que o grupo 6, que é o grupo da população mais rica, é o que caiu a matrícula na educação técnica. Ou seja, mostra que caiu a qualidade. Né? Então, a gente, essa análise aqui qualitativa, ela se mostra muito bem aqui no gráfico, quando a gente vê que as populações mais ricas saíram da matrícula técnica. Sobre ensino superior, né? A gente ainda está distante de concluir 50% da população de 18 a 24 anos no ensino superior, e aí aqui a desigualdade é mais ainda, então a gente viu, né? Pré-escola, ensino fundamental 1, a desigualdade era menor, quando chega no fundamental 2 se aprofunda, no médio se aprofunda, e quando a gente chega no ensino superior, ainda mais, né? 82% da população rica está no ensino superior de 18 a 24 anos e a pobre é 13%. Né? A mesma coisa de desigualdade, né, brutal na região rural e urbana em relação às populações pretas, pardas e brancas, mas a gente vê, né, aqui um aumento de 9 pontos percentuais da população preta, mostrando que a política de cotas continua fazendo seu papel, né? Que ainda é distante do que a gente precisa para equalizar em relação às populações. Quando a gente olha no indicador sobre expansão das matrículas, cadê? Desculpa, aqui. Esse é a meta 13 de docentes com mestrado e doutorado, que eu falei sobre a pública e a privada, né? A privada só atingiu agora, em 2020, e a pública 83, mas ela já nasceu praticamente cumprida com 73%. Né? Então, vocês veem que essa meta de docentes com mestrado ou doutorado no ensino superior, ela foi uma meta que foi criada, né, para pressionar a educação privada, que só chegou mais recentemente. E quando a gente olha com doutorado, ela não atingiu, por isso que a gente coloca que é parcialmente cumprida, né? No total, a gente já tinha, ela já nasceu cumprida 35%, a meta era 35%, né? Então, por isso mesmo que essa meta era de pressionar a educação privada e ela não chegou onde deveria. E aí, por fim, a meta 14, né, a última que a gente ia tratar aqui, ela é sobre um número de mestres titulados, né, então a formação em pós-graduação no ensino superior, e a gente vê aí uma queda gritante de 2019 para agora e tem relação direta com os cortes no ensino superior que aconteceram em 2019 no governo Bolsonaro, né? Então, assim, não concluíram e quando a gente olha para o doutorado, a mesma coisa, tá? Eu li uma matéria hoje, eu acho, que falava que o Brasil produziu 70 mil artigos científicos a menos, né, do que no último ano. Então, existe também aí um impacto que não reverbera, né, para outros anos. Bom, quais são os caminhos, né, que a gente traz aí para concluir, deixando aí uma meia hora para a gente conversar ainda. Um primeiro, né, que a gente trouxe na Semana de Ação Mundial, diz respeito a uma agenda que a gente conseguiu ganhar a nível global, no debate educacional, de forma inédita, que foi na cúpula sobre educação transformadora. Ela aconteceu em setembro do ano passado, ou seja, faz um ano, que foi a cúpula que avaliou
o Objetivo de Desenvolvimento 4, que é o objetivo da educação a nível global, no pós-pandemia. Então, foi assim, países se reuniram e falaram, a pandemia, né, impactou, teve retrocesso. Os dados desse ano agora da cúpula dos ODS mostraram que 80% dos países do mundo retrocederam no ODS 4 em educação, né? E aí isso diz respeito à pandemia, mas também a outras crises, guerras, enfim, que a gente está vivendo. E aí eles falaram, temos que fazer um balanço e pensar em novos compromissos, porque se ficar com os compromissos de antes, a gente não vai conseguir avançar. E aí, nessa cúpula, a campanha tem assento na coordenação global da parte da representatividade da sociedade civil, então, e eu represento, então a gente pôde participar muito fortemente do debate e dos textos da cúpula. E aí foram 5 temas grandes transversais, tratam de acesso, inclusão, digitalização, mundo do trabalho, enfim, vários temas, e o último era sobre financiamento, né? E foi esse que eu acompanhei mais de perto. E a gente, com outras organizações, né, que trabalham a nível global, a gente fez uma pressão muito grande para melhorar, né, o compromisso em termos de financiamento global com os ODS, mas mais especificamente com o de educação. E aí a gente chegou com 5 compromissos que foram renovados agora, hoje, né, na cúpula dos ODS, que aconteceu a Assembleia Geral da ONU, então saiu a declaração política hoje, e está lá esses 5 compromissos na declaração política, que são compromissos que dizem respeito ao primeiro diagnóstico que eu falei lá atrás sobre por que o plano não foi cumprido, né? Que é uma falta de uma política econômica que viabilize o financiamento do Plano Nacional de Educação. E aí tem esses 5 caminhos, eu não vou me estender, né? Não dá tempo, mas tem o documento, ele tem em espanhol também, além das outras línguas da ONU, então dá para, se vocês quiserem, a gente manda depois para ler com calma o que significa cada um deles, e que eu acho que a gente precisa colocar mais especificamente como compromisso na lei do próximo plano, né? Eu sei que vários dizem respeito a uma política econômica, mas pelo menos algum direcionamento precisa ficar amarrado, né? Então, sobre justiça tributária, sobre as políticas de austeridade que impactam diretamente, né, a educação, sobre a dívida, aí fala-se muito sobre dívida externa, né? Porque tem países muito pobres que fazem parte das Nações Unidas, mas também sobre a dívida pública, né? Os próprios paradigmas da economia em relação aos direitos sociais, o estado de bem-estar social, o estado de direito, e, claro, as discussões sobre empréstimos, né, internacionais, no FMI, etc., que rebatem muito também na educação. Mas voltando para o Brasil, né, o que a gente tem defendido? Já falei, o novo Plano Nacional de Educação que não retroceda, e aí eu quero focar sobre esse ponto, porque no ano passado, nesse ano, a gente tem ouvido que o Plano Nacional de Educação não foi cumprido porque ele é muito ousado. E essa afirmação é gravíssima e ela não pode ser reforçada na discussão desse novo plano, e há tendências de ser. A primeira vez que eu ouvi isso foi de pessoas ligadas enfim, agendas de reformas na educação, ligadas ao CDE, enfim, que já pensam que a educação não tem que ser responsabilidade do Estado, não tem que ser pública para todo mundo, ela é mais um serviço, etc. Então, não, já se esperava que essa pessoa dissesse isso. Mas são grupos que têm influência no campo educacional. E isso foi ano passado. Esse ano, a gente faz parte, né? Tenho participado dos debates do grupo de trabalho no Ministério da Educação sobre a construção do plano de educação, e teve pessoas do próprio MEC que falaram que existem metas no plano que são pouquíssimo usadas e outras que não foram cumpridas porque elas são usadas demais. E aí a pergunta que fica é se universalizar a educação básica é ser usado demais, né? A gente garantir que a população preta tenha tanto acesso ao ensino superior quanto a população branca é ser usado demais, né? A gente está no século XXI, 2023, né? 30 anos depois da Constituição Federal, e a gente tem esses dados absurdos sobre a educação, alguns dados que são piores que os países mais pobres do mundo. Então, assim, a gente precisa lembrar da perspectiva disso. E eu faço esse apelo porque a gente vai precisar lutar contra isso na conferência.
porque vai ter uma pressão para retroceder em algumas metas, porque o plano não vai ser cumprido se a gente manter essas metas. Com essas metas, eles já avançaram um pouco, imagina se as metas fossem menores, né? Então, eu acho que esse tem que ser um ponto indiscutível de não ter retrocesso no novo plano, né? O ponto 2 que a gente traz é a garantia de financiamento, que é, na verdade, o que esses grupos que dizem que o plano é ousado querem fechar os olhos. Porque, na verdade, o plano não foi cumprido porque não teve financiamento para ele. O orçamento da União é de trilhões de reais. Para a gente conseguir implementar o custo aluno qualidade, ou seja, pagar o piso e plano de carreira, a gente precisa de 50 bilhões a mais. Não é nada perto do orçamento da União. Ou seja, não é que a gente está pedindo muito dinheiro para a educação, perto do que a gente tem para colocar, né? A questão é que exige vontade política, exige fazer, né, negociações, e isso não houve disposição de Estado para isso, né? Então, é preciso colocar os pingos nos is e falar sobre financiamento, e esse vai ser a principal disputa em relação ao retrocesso no PNE, né? E e aí os outros pontos tratam sobre o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o próprio custo aluno qualidade, que precisam ser regulamentados, né, para o plano também funcionar, e o plano precisa induzir também essa regulamentação e se relacionar com esses mecanismos. A gente tem batido muito na tecla, isso no Fórum também Nacional de Educação está muito forte, sobre o processo de avanço da regulação do setor privado, né? A gente tem, inclusive, um grupo de trabalho temporário no fórum sobre isso, e aí a gente lembra da meta 13, né? Que não foi cumprida, porque as universidades privadas não cumpriram, né? E qual é a sanção, qual é o monitoramento, a quem elas prestam conta sobre isso. E a gente tem falado também sobre o vínculo com o Fundeb, né? O próprio fundo, que precisa ainda ser regulamentado, ele vai impactar e reverberar, por exemplo, nas políticas de todas as etapas e modalidades, né? Da educação, especialmente na educação básica, né? Claro. Então, a gente precisa, por exemplo, ver os fatores de ponderação do Fundeb. Então, quanto a educação infantil é mais cara que o ensino médio, né? O quanto a gente precisa aumentar o financiamento da educação no campo, da EJA. E isso não foi discutido ainda, vai ser discutido em breve, né? Porque precisa ser reajustado no Fundeb e vai bater com discussões do novo plano. Então, como que a gente alinha que o novo plano tem essas discussões com o Fundeb? Aí, claro, a lei do piso e a recomposição orçamentária dos recursos do Ministério da Educação, o vínculo dele com as linhas do PNE. E, claro, a gente tem compromissos internacionais a serem cumpridos na educação. Muito pouco se fala disso, mas a gente tem uma série de recomendações da ONU, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e isso precisa ser incorporado, especialmente no que diz respeito à educação e sustentabilidade, que é um dos eixos que a gente incluiu na CONAI esse ano, e que vai ser debatido com foco, e que o campo da educação precisa se apropriar, né? E aí é um meia-culpa nossa, né? Não é apontando o dedo para ninguém, é coletivo. A educação pouco fala sobre educação, meio ambiente, educação e sustentabilidade, e é uma agenda que, se a gente não falar, o mundo vai acabar, né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade da educação com isso também. Então, era isso, né? Eu sei que é longo, mas o eixo é longo e os dados são difíceis. Então, fico aí à disposição. A Darli tem esse, né, PowerPoint, e quem quiser também eu posso passar outros documentos que eu citei aí. Obrigada. Muito obrigada, Andressa. É muito bom ouvir você, né? A gente fica aqui ouvindo e aí fica pensando como a gente precisa aprender a lidar com os dados, né? Como de repente a gente tem dificuldade. Eu estava conversando ainda há pouco no WhatsApp também, ouvindo você com a professora Edna aqui do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, né? São muitas informações, são muitos dados, mas é interessante que você pegou as 14 metas que têm a ver com o nosso eixo 2
que tem tudo a ver com a garantia do direito à educação, e veio discorrendo, e quando a gente faz a desagregação dos dados, realmente é muito triste quando a gente vê a população pobre, negra, mais discriminada. Como é que nós vamos realmente minimizar as desigualdades sociais quando eles são invisíveis ainda, né? Que agora que a gente começa a desagregar esses dados, né? Agora que a gente começa a analisar. E a gente precisa pensar no novo Plano Nacional de Educação, como é que a gente vai atender essa população que está tão discriminada. É um ponto, né, Andressa? Outro ponto que a gente percebe também é assim, a falta de alinhamento do Plano Nacional com os planos subnacionais, né? Nós temos planos com 2 metas, nós temos planos municipais com 200 e poucas metas. Então, assim, o Plano Nacional traz 20 metas, a gente não consegue trabalhar nessas 20 metas e a gente não faz o alinhamento. A própria criação da lei, existe uma divergência, né, uma diversidade muito grande nesse país, quando aprovado na Câmara de Vereadores ou nas Assembleias Legislativas. Nós temos hoje no país comissão de monitoramento e avaliação, equipe externa, né, sociedade civil, que não existe ainda, né? É uma outra coisa que a gente precisa garantir realmente na nossa legislação, quais são as instâncias de monitoramento e avaliação. Que o gestor fazendo isso, ele está fazendo avaliação da gestão dele, né? Mas não com a visão da sociedade civil organizada. Então, a gente precisa que os conselhos municipais de educação, que os conselhos estaduais, que os fóruns municipais de educação, que os fóruns estaduais, que as assembleias legislativas, que a Câmara de Vereadores participem, né, professor Cláudio, desse monitoramento e avaliação, e que isso esteja na própria lei, né, contempladas as instâncias de monitoramento e avaliação dos planos. Que a gente, o que percebe ainda é que existe muita informação no monitoramento e avaliação, muita informação só declaratória, né, dos gestores. Isso não pode. Como é que né? Nós precisamos que a sociedade civil pegue nas mãos esse plano, que foi construído lá em 2010 de forma muito democrática, muito participativa, e que a gente foi esquecendo eles nas gavetas, foi mudando gestão, e aí a gente, né, aí o governo chega com o seu plano de ação, né, o seu plano de governo, e não observa o que foi construído de forma democrática e participativa. Então, a gente fica muito triste com isso. E como é que você percebe, Andressa, essa falta de alinhamento dos planos, né? É uma fala que a gente tem que propagar esse alinhamento. Porque nós temos, por exemplo, municípios brasileiros, né, que estabeleceram na educação infantil, lá na creche, 50% que o Plano Nacional prevê. Aí tem municípios que fizeram a previsão de 25%, de 20%, tem municípios que fizeram 70% a mais, né? Mas, assim, tem que ver essa questão do diagnóstico da realidade local. E eu gostei muito do que você trouxe hoje, porque, assim, são dados, são informações, né, que a gente, a duras penas, a campanha construiu todas essas informações também, porque o próprio INEP teve dificuldade, o INEP não chegou nos municípios, né? Chegou nas regiões e nos estados, mas nos municípios um grande problema é que a gente bateu na porta do INEP e eles diziam que eles não conseguiam chegar. Nós aqui em Santa Catarina, através da Comissão de Monitoramento e Avaliação da CEMAPESC, chegamos nos municípios através de um Google Forms, né, professor Cláudio, professora Edna? Mas foi nós, a equipe externa conseguiu chegar, mas também a duras penas, nos últimos 2 relatórios, nós estamos indo para o 5º relatório. Então, a pergunta, né, de repente, Andressa, sei que estás cansada, são muitas informações trabalhadas, né, mas a pergunta como vamos fazer para que realmente a nação brasileira perceba, e quando eu falo nação, eu falo todos, todas e todes, né? Perceba a importância e o significado dos planos e o alinhamento desse.
Como é que nós vamos também mobilizar essas câmaras de vereadores, essas assembleias legislativas para fazer a leitura? Como é que você percebe isso, Andressa? Acho que são dois principais pontos, né? O primeiro sobre o desalinhamento dos planos estaduais, municipais, né? Especialmente os municipais. Acho que ele tem alguns, foram algumas causas, né? Que a gente pode elencar para esse desalinhamento. Uma primeira que foi estrutural e que a gente foi voto vencido no debate do PNE no Congresso foi o prazo de 1 ano para a construção dos planos estaduais e municipais. O PNE demorou 4 anos para ser construído, considerando que a gente tem dados nacionais. Como se fazer um debate democrático, profundo e de qualidade a nível de municípios em 1 ano, sendo que os municípios sequer têm os dados, né? Então, eu acho que isso é uma das questões que a gente vai ter que ver melhor também nesse novo plano em relação a prazos, né? Talvez ter uma regra de transição, né? Então, façam a valer os indicadores nacionais enquanto não tiver um plano, ou continua valendo o plano anterior, mesmo que ele seja, né, mais ou menos, enquanto não tiver um novo plano, para dar tempo desse fôlego, né, de participação. Então, isso vai ter que ser visto. A segunda questão em relação a esse desalinhamento, eu já falei, tem a ver diretamente com a falta de dados, né, dos municípios e da questão autodeclaratória. A gente viu muito isso no nosso estudo sobre grêmios estudantis. A gente está fazendo um estudo de mapeamento de grêmios estudantis em escolas, especialmente estaduais, né? Depois a gente quer descer para as escolas municipais, mas a gente já chega lá, né? A gente não é o estado, é difícil chegar lá. Mas a gente, por quê? A gente foi fazer o diagnóstico nacional com os dados desagregados do censo escolar e a gente achou os dados muito altos de grêmio estudantil. E aí a gente resolveu ligar uma por uma das escolas para perguntar se tinha ou não tinha grêmio estudantil, o que que eles entendiam por grêmio estudantil, e a gente vê que os dados não batem quando a gente liga para a escola com dado de censo escolar, né? Não são todas, é claro, mas boa parte dos dados não batem. Então, a gente tentou já fazer isso com esse indicador e já mostra aí essa questão. E aí, acho que o terceiro ponto sobre essa questão do desalinhamento em relação aos planos municipais e nacional é que a gente, além de não ter o dado, a gente tem pouco diagnóstico local, né? Inclusive porque tem indicadores mais difíceis. Por exemplo, a gente não tem indicador de fila de vaga em creche em maior parte dos municípios, né? A gente sabe que a gente tem um indicador de qual é a população de 0 a 3 e o indicador de qual é a população de 0 a 3 matriculada. Mas como não é obrigatório, né? Como que se mede a demanda para a gente pensar qual é o número de matrículas que precisa ser construída, né? Então, eu acho que essa falta de um diagnóstico também mais aprofundado no município gera esse desalinhamento, né? A gente. Ah, tá. Então a gente tem o diagnóstico de demanda, por exemplo, de vaga em creche, mas a gente não tem um dado consolidado, confiável sobre o orçamento dedicado a isso. O potencial de financiamento que o município vai ter e o quanto ele vai conseguir receber de complementação de Estado de Estado e da União em relação ao Fundeb. Até porque a gente sequer está com o Fundeb regulamentado. Então, qual que é o potencial que o município vai poder investir em 10 anos para poder construir vaga em creche? E o que, que é o gap desse potencial para suprir a demanda e que ele vai ter que cobrar da União, né? É muito difícil fazer esse cálculo. Até porque muitos dados não são confiáveis, a gente não tem um monitoramento de orçamento, enfim. Então, fazer um plano municipal, estadual, é mais difícil, especialmente municipal, do que fazer um plano nacional, né? Então, e aí deu 1 ano para ser feito. Então é isso que acontece no desalinhamento. Foi assim, o que queremos? Alguns municípios foi o fórum que teve mais
participação, né? Conseguiu fazer emplacar e aí o percentual foi mais alto. Em outros foi a secretaria que fez e aí ela foi mais comedida, né? Então, por isso que a gente tem defasagens. E aí eu acho que isso precisa ser resolvido. E a outra Ô, questão, Andresa, tem duas pessoas de mão levantada, se alguém mais quiser levantar a mão, só informando, nós estamos com Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins. Nós estamos quase em todo o país, então isso é muito importante, né? Aguinaldo, você queria fazer uma pergunta? Abra o seu microfone, eu já passo para a Laís também. Aguinaldo, é com você, Aguinaldo. Boa noite, parabenizar a UNCME, tanto a UNCME nacional como as estaduais, mas um dado relevante que a gente tem que levar em consideração, já que a Andressa estava falando aí, sobre a questão dos PMEs, né, os Planos Municipais de Educação, é que, aproveitando a oportunidade, que as UNCMEs façam orientação principalmente aos conselhos, porque muitos dos atores municipais que participam no processo de elaboração do plano, às vezes querem fazer metas para áreas em que o município não tem atuação. Por exemplo, quer fazer meta para a educação superior, metas para o ensino médio. Eu estava participando no último plano, participei de vários planos aqui no estado da Paraíba, e em discussão com muitos atores que participavam, e professores que são professores universitários, falando que o município que tinha que colocar meta para a educação superior. Eu digo, meu Deus, que professores, que atores nós temos isso, né? Um dado, agora, só um dado interessante, Andressa, é que na educação infantil, nos pequenos municípios, e aqui um dado relevante que eu estava observando lá, você estava mostrando bem o Nordeste, é que as famílias não querem colocar as crianças com menos de 2 anos na escola. É as famílias. O Estado, às vezes, oferece até a vaga, mas as famílias... Então, aquela meta de 50% aquele indicador 1A, que eu acho que é 1A, dificilmente nós vamos conseguir alcançá-lo por conta disso, nos pequenos, eu não posso dizer nos grandes, nos médios e grandes municípios do país, certo? Mas um dado relevante que tem que ser levado em consideração, principalmente, é o que você já mostrava aqui no final dos anos finais, no ensino médio, principalmente, a evasão começa a aumentar muito, porque as famílias de baixa renda precisam trabalhar para poder se manter. E aí o Bolsa Família e outros programas sociais, onde é que entram? Deveria se forçar um pouco mais a, a, a pessoa ser beneficiado com estar obrigado a estar na escola. Infelizmente, não há essa política. Eu acho que eu já falei demais, tem outras pessoas para falar aí. Obrigada, Mas Aguinaldo. eu faço um pedido aqui às UNCMEs estaduais para que reforcem, quer dizer, ó, município, suas metas, suas áreas de atuação prioritária, é de financiamento, a questão o princípio da democracia na educação e não ensino superior, ensino médio. Pelo menos eles se atentarem para isso. Muito obrigada, Aguinaldo. Eu só estou lembrando que o professor Cláudio está pedindo que confirme a presença, tem um formulário ali no Google Forms, por favor, confirme a presença. Laís, depois a Edna e depois o Rafael. Já tem 4 mãos levantadas. Só que a gente vai procurar priorizar mais a fala de vocês para a Andresa poder responder, porque a gente está quase no finalzinho da live. Laís, com você, Laís. Laís é da onde? Só identifique-se. Eu sou do município de Santa Helena, aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Uhum. Assim, falar que eu já participei de muito evento da educação e poucas vezes eu ouvi alguém falar com tanta didática e clareza como eu ouvi a Andressa hoje à noite. Principalmente quando a gente fala de indicadores, que é algo complexo, porque por muitas vezes os secretários de educação não são gestores, não são administradores, são professores, né? E isso é algo que foi muito importante hoje à noite, assim. E aí, no começo da fala da Andressa, me chamou a atenção muito que ela fez um resgate histórico, fazendo uma analogia, falando sobre os problemas que nós tivemos na educação ao longo do decênio,
e as metas do plano. E nós estamos assim, ó, de cabelo em pé em relação à cobrança dos órgãos reguladores, Ministério Público, as promotorias locais, tribunais de contas. Então, nós estamos com eles aqui o tempo todo, sabe? Como é que está a relação deles em relação ao que eles estão vendo das metas do que tem se cumprido, do que está parcialmente cumprido e do novo plano? Porque isso tem preocupado muito. Porque eu percebo que eles têm cobrado muito dos municípios, muito mesmo, e eles não têm feito cobranças nas esferas maiores, que são de fato as esferas que foram responsáveis por nós não termos conseguido cumprir a maioria das nossas metas. Certo, Laís. Ô, Andressa, vou propor a gente ouvir e depois você conseguir responder, pode ser? Muito obrigada, tá, minha querida? Muito obrigada. Aguinaldo, Andressa, Edna. Edna, é com você, Edna. Oi, boa noite. Parabéns à professora Andressa pela exposição que foi, né? É muito difícil trabalhar com essa parte de dados, né? Como disse a colega. Então, e ter isso num panorama didático aí, falando do Brasil inteiro e do PNE, do qual a gente vem reclamando há tanto tempo que ele não é olhado com carinho, né? Com carinho e com respeito, porque ela é uma lei, né? Então, assim, obrigada pela tua exposição e tomara que na CONAI a gente consiga realmente fazer uma discussão profunda sobre isso, né? Para que a gente tenha um novo PNE aí mais não é producente, mas um PNE melhor para todos nós, né? Para a educação nossa. Agora, assim, ó, no novo PNE, tá? Como é que a gente, porque falando de qualidade, tá? A educação integral de tempo integral, né? Que no plano está de tempo integral. Gostaria muito de saber se a gente vai conseguir falar de educação integral, educação humanizadora, né? Para que ela seja feita profundamente isso, porque nós estamos precisando de um país, de uma sociedade mais humanizada. E eu acho que a educação integral, ela faz esse link, né? Infelizmente, a educação integral, pelo menos no nosso estado, e você demonstrou ali nos dados também, caiu sensivelmente. Em vez de aumentar, a gente conseguiu ainda piorar, né? Porque nós tínhamos que aprender a fazer a educação integral para podermos realmente implantar, instalar, né? O Mais Educação foi para o espaço, né? Outros programas que foram muito importantes também caíram por terra, tá? As creches, a educação infantil que trabalhava com o período integral acabou reduzindo para poder cumprir com aquilo que o Ministério Público vem cobrando, né? Que é ampliar o número de vagas. Então, assim, precisamos mexer com isso. E outra situação os planos, a gente tentou implantar de 2014 para cá, os planos de território. Mas como falar de território se a gente não dá conta nem das redes dentro de um município, tá? Então, isso é uma coisa bastante séria, tá? Nos estados também a mesma questão, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso na CONAI? Como é que nós vamos trabalhar para que o plano dê conta disso? Tá? Obrigada e parabéns para a UNCME, Darli, aí pelo evento, que está muito bom. Obrigada, professora Edna, do Fórum Estadual de Santa Catarina. Professor Rafael, identificação e os seus questionamentos para a professora Andressa. Pode abrir o seu microfone, professor. Boa noite, professora Andressa. Satisfação em te ver, Darli, novamente. Eu me chamo professor Rafael, eu sou do município de Santo Antônio de Levegé, do estado de Mato Grosso. Nós aqui estamos fazendo desafio na questão do monitoramento e avaliação do PME. A discussão dos indicadores é algo que nós precisamos colocar o pé no chão, seguindo até mesmo as orientações que foi repassado, para nós compreender em que espaço de tempo e que espaço de conjuntura nós estamos. Por quê? Os municípios pequenos, caso do meu município, a qual estou como presidente do conselho, a gestão, ela
têm a dificuldade de compreender, porque grande parte dos municípios pequenos não tem equipe técnica, não tem uma estrutura administrativa, até mesmo para que você possa fazer e consolidar os dados, as estatísticas e construir algo que vem, depende muito do Estado. E dentro disso, as metas que se referem à questão do 0 a 3 anos, bebê e criança bem pequena, nós temos que ser muito bem realistas que 0 a 1 ano é negado, aonde a gente faz a somativa por 2 e 3 anos, e aonde não gera a cadastro de reserva porque não tem o atendimento. Os conselhos municipais de educação, ele é muito fragmentado e fragilizado nesses confrontos de ideias, porque o governo se opõe dentro dele para que o conselho abdica, vão atender. E não, se a gente discutir o ensino integral, ou eu atendo integral ou atendo a criança. Nós precisamos de políticas públicas. Nós precisamos entender que ninguém é o inimigo. As crianças precisam ser atendidas. Ó, Dali, essa contribuição para nós aqui em Santo Antônio vem muito. Eu só peço aos colegas a ter uma conversa, pé no chão, entender que estamos numa rota onde ou nós tomamos uma postura como UNCME, como conselho, de fazer a defesa que a educação infantil ela tem que ser prioridade. E discutir, como o colega repassou, as demais metas, ela precisa ser discutida, mas precisamos valorizar a questão da construção de dados, porque nós dependemos muito do Estado e da União, a qual nega muitas vezes a informação. Mas estamos aí, quem está na chuva se molhar, e vamos junto para a batalha. Vamos junto, Santa vamos Antônio, junto. Levegé, aqui em Mato Grosso, estamos numa energia total. Obrigadão aí, estamos juntos. Obrigada, Rafael, obrigada. Então, eu acho que são essas as questões, eu não vi ninguém mais de mão levantada, Andressa. Então, a gente pede o professor Cláudio quer fazer uma pergunta, ele está de mão levantada. Vamos lá, professor Cláudio. Não, eu não vou fazer pergunta, eu vou me reportar à fala dos colegas, né? Primeiro, parabenizar a Andressa, né, Andressa? Parabéns pela sua exposição, muito bem colocado, com muita clareza, né? Com muita tranquilidade, a gente conseguiu entender, e eu ficava cuidando dos dados, porque eles dizem muito para a gente não está habituado a olhar dados. Essa é a primeira questão. Uma segunda questão é que, assim, o que nós temos de grande dificuldade, na verdade, nesse nosso grande país, é aquilo que a gente já conversava ontem, né, Darli? É a falta de um sistema, mas também a falta de uma plataforma que a gente possa acompanhar dados. Nós não temos dados em lugar nenhum, ou seja, nós buscamos... a Darli vai lembrar, e talvez alguns dos colegas de Santa Catarina também lembram, quando nós tivemos uma oportunidade no encontro da UNCME aqui em Chapecó, Santa Catarina, eu falo de Xanxerê agora, né? Mas em Chapecó, e uma secretária de Educação dizia, quem faz a minha busca ativa é o cara que coleta o leite nas propriedades rurais. Vejam o que nós estamos fazendo. Gente, nós não temos um sistema único para entender aonde nós estamos. E nós precisamos de uma plataforma, de um registro, de uma forma em que todos os alunos, todas as matrículas estejam num único espaço e que aí a gente possa fazer os nossos dados. O censo, ele é publicado, certo? Mas, assim, e camuflado por muitos. Então, como é que nós temos isso? Como é que nós conseguimos atender, né, Edna? A Edna e o pessoal aqui de Santa Catarina, a gente sabe, tem certeza que a gente tem conversado muito já sobre isso, mas é uma preocupação, porque a Darli falou antes do Plano Estadual de Educação, a gente fez o Google Forms, por exemplo. Gente, veja só, precisamos urgente uma plataforma, aliás, né, que possa dar conta disso para a gente poder analisar dados, porque senão eu analiso do meu município, mas eu tenho muita gente que estuda em outra cidade, outro município, principalmente no ensino superior, e eu não tenho controle sobre a população do meu município para saber como é que nós estamos em caso de índices de ensino superior, por exemplo, principalmente nos pequenos municípios, né, que a Laís colocava aí, e outras pessoas que colocaram aquilo. Nós, Catarina, sabemos, né, Laís, quantos municípios pequenos nós temos aqui. Então, acho que é uma questão que é importante. Agradeço imensamente a Andressa
né? E a Darli por ter nos desafiado a a participar desse trabalho. E estar aqui, né, Darli? Se não fosse assim, talvez a gente também estaria fora, né? É assim que acontece. Mas que bom que a gente pôde estar aqui discutindo e analisando, prestando atenção, né? E refletir, como diz o nosso professor Rafael, o professor Agnaldo, a Laís, Darli, a Andressa, né? Quer dizer, todos os que se manifestaram aí. Era mais uma contribuição. E aproveitando o ensejo, eu vi que tem algumas pessoas que estão deixando aqui o e-mail. Eu pediria para facilitar o trabalho, vocês pudessem acessar lá aquele link, confirmar presença, que lá também tem o e-mail. A gente vai mandar material para vocês, se for o caso, por aquele e-mail. Aí facilita para a gente também, porque nós estamos todos aqui construindo, né? Chegando a nossa querida Maria José, né, Maria José? Tá chegando ainda, não está nos ouvindo. Mas, se puderem, seria muito importante que vocês pudessem preencher esse formulário do Google Forms, que é a lista de presença, e aí a gente pode mandar o material. Não é isso, Darli? Isso Nosso mesmo. amigo Jorge, lá Isso, do Rio de Janeiro, né, Jorge? isso mesmo, professor Cláudio, isso mesmo. Nós Nós precisamos. temos que fortalecer as redes de comunicação entre nós. Nós não sabemos quem fala com o quê. Eu até falava essa semana, o professor, aliás, os conselhos de educação, o CAI, o Fundeb e o Conselho de Educação, eles não sabem o que o outro discute. E nós somos órgãos de controle, nós não sabemos o que os outros discutem. O Denilson também está aí agora, lá de Tocantins, né, o Denilson? Tudo certo? Está chegando o povo aí dali agora. Que bom que está chegando o povo. Um abraço, Cláudio. Vai Abração, chamando. Maria José, um abraço. Um abraço para você. Andresa, é o seguinte, nós já ultrapassamos o nosso horário, a gente já sabe que ultrapassou. Quero agradecer mais uma vez ao professor Cláudio, à UNOESC por ter cedido a plataforma para a gente fazer, o Zoom, essa reunião, essa live, né, com a Andressa. A Andressa realmente só traz muitas informações, muitas reflexões, muitos elogios, Andressa, né? Muitos elogios, e a gente fica muito feliz com os elogios e com as informações que você acaba de nos trazer também. Então, eu gostaria de passar agora para a Andressa, tá? Para ela fazer as respostas e as considerações finais. Um abraço muito grande para o Denilson, para o nosso Jorginho, que está lá numa escola nos ouvindo, no Rio de Janeiro. E diga-se de passagem, Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que não tem o Plano Estadual de Educação. Isso é muito triste, né? Mas, de repente, agora o novo PNE eles conseguem fazer no Rio de Janeiro. Com o Jorginho lá à frente da UNCM, com certeza, né, Jorginho, vai conseguir movimentar o Rio de Janeiro. Andressa, é com você, minha querida. Vamos sim, Darli. Obrigado, meu amor. Desculpa, André. Imagina. É essa vibe que tem que estar na conferência, então a gente já está aqui treinando, entendeu? Não, então, eu vou ter. Andressa, me permite, eu só ia pedir para. Acho que é a Tereza que está com uma tela compartilhada aí, por gentileza, né? Já estão vendo uma tela que não sei quem colocou aí, né? Os contra-cheques, né? Nós vamos saber quantas pessoas estão recebendo. de Itaperuna, Rio de Janeiro. Isso, Tereza. então, por gentileza. Só para é uma tela importante, né? Ação do piso, então vale a pena, né? Bom, enquanto a Tereza vai fechando, eu vou entrar aqui para a gente não se estender mais aqui, já está todo mundo cansado, eu imagino que vocês trabalharam o dia inteiro. Vamos lá, rapidamente. Perguntas muito boas, eu vou tentar fazer alguns comentários, várias não têm respostas, são, né, perguntas de 100 milhões de dólares. Uma que o Rafael trouxe, né? Era até a continuidade do que eu ia falar antes e deixei para depois. Para a gente conseguir ter esses dados, né, municipais, a gente precisa garantir orçamento para o levantamento de dados, para a estrutura administrativa, para os órgãos de controle, né? Estou chovendo molhado, porque é uma das lutas da UNCM, mas isso nada impede a gente colocar, inclusive, isso nos planos, né? De educação, pensar nas leis de diretrizes orçamentárias, para ter orçamento para isso, e é crucial, né? A gente
eu pesquiso muito a agenda global, né, da educação, e uma das coisas que mais se fala a nível internacional é que não adianta ter compromisso internacional se não tem é, a tradução disso a nível doméstico, né, nacional. E é a mesma coisa quando a gente fala sobre os planos. Não adianta a gente ter um plano nacional de educação super avançado se a gente não consegue fazer avançar nos estados, municípios, territórios, enfim. Sobre a questão, acho que foi da Laís, né, da cobrança dos ministérios públicos, e tribunais de contas, né? A gente tem um diálogo forte com os ministérios públicos e tribunais de contas pela campanha. Eles sempre chamam a gente para falar sobre balanço do plano, trazer dados, enfim. E eu vejo duas grandes linhas. Por um lado, tem aquele grupo e uma tendência de que eles estão aprendendo, né? Vários não têm a dimensão do que está acontecendo na educação, dos grandes desafios que especialmente os municípios enfrentam, e aí acaba que saem diretrizes tortas, né? Enfim, porque falta esse olhar mais amplo, mas tem um grupo que tem especializado em educação, que tem, né, feito avançar, inclusive, discussões sobre justiça federativa, né, que é essencial para a gente garantir financiamento para o município, né? Não adianta ficar cobrando se o município já está aqui no teto orçamentário, né, sem ter a complementação do governo federal, né, que a gente sabe que é insuficiente pelo Fundeb, ainda que a gente tenha avançado. Então, eles estão se apropriando cada vez mais e a gente fala muito disso para eles. E aí tem essa tendência, né, de alguns que têm esse olhar um pouco mais amplo, que aprendem, né, e acabam tentando incorporar, inclusive, ações que não são de sanção, né, mas de diálogo para tentar dirimir o problema e ir juntos, né, para um órgão acima para resolver. E tem a outra tendência que eles sempre falam sobre, vamos fazer a lei de responsabilidade educacional, né? Porque tem que ter uma responsabilidade, né? Uma sanção caso não seja cumprida a meta. E aí a gente também sempre bate, né, nessa tecla. Até o próprio Senado, eu participei no primeiro semestre de uma audiência pública sobre uma nova proposta de lei de responsabilidade educacional, um projeto horroroso, e que a sorte é que quem está na relatoria é o Flávio Arnes, que tem, a gente tem críticas, né, agenda sobre inclusão que ele leva, mas na educação, nos outros pontos, ele tem sido bem ponderado, até aliado no Fundeb, né, em várias questões, e eu falei com a assessoria, com o próprio senador, e falei, gente, não dá para avançar essa discussão sobre a LRE desse jeito, né? Assim, claro, tem que discutir uma responsabilização estrutural, né? Assim, mas de outra forma de avaliação, né? E, enfim, foi a fala de todo mundo que participou das audiências e a gente desfez o andamento desse PL. Então, a gente tem essas duas ambiguidades que tramitam aí nesses órgãos de controle, tribunais de contas, ministérios públicos. E aí, não sei se você conhece, mas eu convido muito a conhecer as posições da Hélida Graziani, que é conselheira do Tribunal de Contas de São Paulo, Hélida Graziani Pinto, que tem essa visão, assim, intacta sobre o desbalanço federativo e a necessidade de ter justiça fiscal, né? A gente ter um equilíbrio de financiamento. E ela tem influenciado muito esse lado mais progressista desses órgãos. A questão da creche, eu não lembro quem foi que comentou, né, que tem municípios pequenos que não tem essa demanda tão grande, né, de creche. Então, talvez a gente possa pensar, né, para as metas a nível dos municípios, a gente ter uma meta sobre cumprimento de demanda, e não de, né, percentual de matrícula necessariamente, né, algo que faça essa relação. Em relação à educação integral e educação em tempo integral, né, totalmente de acordo, a gente precisa avançar muito. Não sei se no plano a gente tem muito espaço para fazer uma discussão conceitual mais aprofundada, mas eu acho que dá para ter indicadores, né, deixar também de pensar só a educação em tempo integral, né, nesses termos, e avançar para a educação integral, nos termos mesmo, pensando, né, na nomenclatura, no texto da lei, mas eu acho que a gente pode também, no plano, pensar em como ter alguma diretriz para fazer avançar essa discussão, né, em outras normativas. Mas
apesar disso, eu acho que a gente vai ter um desafio ainda maior, né? A gente está pensando aqui, né, em vamos avançar numa discussão conceitual melhor sobre educação integral, sobre, né, as funções da educação, etc. Mas eu acho que a gente vai ver movimentos muito retrógrados, porque, por exemplo, os movimentos que defendem a educação domiciliar não estão parados. E eles provavelmente vão estar nas conferências, né? Então, esses grupos que têm aprovado, né, esses vários retrocessos na educação vão estar lá. Então, a gente está aqui falando sobre, né, avançar num conceito e, na verdade, a gente vai ter que defender o básico também nessas conferências, né? Então, quando eu falo sem retrocessos, já vai ser um grande passo a gente não retroceder. Então, é claro, a gente tem que pensar alto, tem que ir além, até porque a negociação vai ser assim. Mas tem que ter o pé no chão também de que a gente pode enfrentar retrocessos e a gente vai ter que segurar a onda. A mesma coisa na discussão, né, que a Edna trouxe sobre os planos de territórios, né, que são muito difíceis, já que já para o município já é difícil, para território mais ainda. Eu defendo o máximo que a gente territorialize tudo, né, que a gente possa chegar nisso, mas é isso, a gente tem um país continental, em desenvolvimento, que tem políticas arcaicas ainda de coronelismo, enfim, várias coisas para enfrentar, e a gente tem vários passos para dar para chegar, né, em planos territoriais pelo Brasil. Mas eu acho que o quanto a gente puder, né, avançar, fomentar, a coisa vai avançando mesmo que aos poucos, né? E aí, por fim, dois pontos. Um primeiro, eu vou colocar aqui no chat, o painel do INEP, né? Que basicamente faz os mesmos gráficos que eu trouxe para vocês, só que você pode brincar com ele. Então você clica, aí você escolhe o ano, a região, você pode ver na série histórica, ver um ano só. Enfim, não tem por município, né? Como a Darli já falou. E aí, quem quiser se aventurar, tem os dados desagregados aí, tem por município, mas aí eu também não sei fazer, sou cientista de dados, né? E aí, mais orçamento para contratar cientista de dados para ajudar a fazer os diagnósticos. E um outro lugar que daí tem dados por municípios, mas é bem menor o alcance, é o Laboratório de Dados Educacionais da UFPR, que é através, que eu mandei no chat também, através desse laboratório que a gente tem feito as simulações do custo aluno-qualidade, né, com o pessoal do SINCAC. E eles puxam os dados todos desagregados, inclusive por município, e aí você consegue em alguns dados, não são todos os indicadores do PNE, mas você consegue ter o dado por município, tá? Alguém falou aqui, acho que foi o Agnaldo, sobre o que, Edu? Eu acho ele mais limitado que esse do INEP e o do laboratório de dados. Mas ele também acaba sendo uma ferramenta aí que está sendo usada. E aí, para concluir, né, acho que foi a Laís que trouxe sobre a questão do respeito ao plano, né, porque ele é uma lei, eu não sei se foi. E eu acho que além, né, dele ser uma legislação, e a gente tem o péssimo hábito no Brasil de descumprir a lei, ele é um pacto social, né? Como a Darli falou, demorou 4 anos, né, para a gente, né, debater e aprovar o plano no Congresso, e que é fruto de conferências anteriores, de vários anos anteriores, né? Então, ele é muito além de só uma legislação, ele também tem esse lugar de pacto, e a gente faz uma pesquisa comparada em global, a campanha sempre participa com 20 e poucos países, que é com um calhamaço desse tamanho de 800 indicadores de educação, que se chama Right to Education Index, eu vou botar aqui também, rpi.org. E nessa pesquisa do Right to Education Index, que compara, né, indicadores de educação com vários países, seja desenvolvidos, em desenvolvimento, o Brasil sempre fica em primeiro lugar em governança da educação. O que eles entendem por governança é basicamente a legislação, o compromisso. Então, a nossa lei é muito referencial em relação a países super desenvolvidos em termos educacionais. E a gente sempre fica lá embaixo em termos de implementação. E aí o PNE, na verdade, é só mais um exemplo disso. E aí, já que a gente está falando, né, hoje é dia do aniversário do Paulo Freire, eu queria terminar falando de uma frase um trecho, né, do Paulo Freire, que
nesses tempos pandêmicos aí, de várias desesperanças, eu guardei muito no meu coração e eu acho que a gente precisa ter muito forte nesse momento de conferências, que ele fala assim: um dia esse país há de se tornar menos feio. Ninguém nasceu para ser feio. Este país será mais bonito na medida em que a gente lutar com alegria e com esperança. O que muda é o jeito de brigar, né? Porque o que a gente quer nessa briga, a gente sabe, né? A gente aqui, né, na UNCM tem histórico, né, de construção de políticas na campanha, a gente sabe o que a gente defende, né? Agora vamos ver como é que é o jeito que a gente vai brigar nessa conferência. Eu acho que é o momento da gente se colocar mesmo e mostrar qual que é a defesa de direito, qual que é o modelo educacional que a gente quer. E muito obrigada, UNCM, de novo, sempre muito bom aprender com vocês. Vi rostinhos aí conhecidos, a Edna, a Conceição. Um beijo para vocês. E ficamos à disposição aí a campanha para continuar esse diálogo, continuar as construções e para fazer essa conferência valer mais uma vez. E aí para as nossas brigas no Congresso Nacional. Vamos que vamos. Obrigada. É isso aí, minha querida, né? Muito bom ouvir você, é muito bom contar com a participação das nossas seccionais, dos nossos conselheiros municipais de educação, e ouvir você é só ouvir elogios, sabe, Andressa? É muito bom contar com a campanha sabe que pode contar com a UNCM, nós estamos aí criando uma rede de formação da UNCM Nacional, né? E vamos que vamos. Andressa, a gente só pede assim, capricha lá, né, Jorge? Né, Jorginho? No texto, no eixo 2 do texto referência. Nós queremos contribuir, com certeza. Não, com certeza, isso é uma coisa importante. Mandem o que vocês acharem que é importante, que na quinta-feira eu vou terminar ele para levar para o grupo. Claro que vai ter como colaborar ainda no fórum, tudo. Mas para a construção do texto eu estou recebendo, então mandem. Tá? Esses slides que tu apresentou, tu consegue mandar para... Porque você já mandou para mim, eu passo para o Cláudio, né, socializa com o grupo, para a gente ver onde é que a gente pode colaborar na construção desse texto aí do eixo 2, tá, Andressa? Obrigada. Gente... Me permite um minutinho? Pois não, meu querido. Andressa, te pedi encarecidamente, junto com o Darli, junto com o Eduardo, que representam a UNCM no fórum, solicite ao fórum para ver se consegue liberar esse documento antes de 15 de outubro, porque nós estamos com um prazo muito apertado para realizar as etapas municipais, e esse documento é importantíssimo para as discussões. Você está falando com uma das pessoas que botou o prazo de 15 de outubro, porque a gente está tentando fazer o texto, fechar o texto. Eu já levei isso, né? A gente está discutindo isso no grupo da relatoria. Essa semana a gente está tentando avançar o máximo que a gente puder para tentar antecipar o prazo, tá? Então a gente está correndo, né? Vamos tentar ao máximo antecipar. É que a gente tem um prazo da gente fazer, aí tem que aprovar na comissão, aí tem que aprovar no pleno, e aí a versão final para ser distribuída. Então, não é só a relatoria, tem todo o processo de deliberação. E aí a gente esmagou para tentar ter o... A gente esmagou, na verdade, a relatoria, para ter tempo do pleno ler, né, e fazer considerações, vai ser um texto grande. Então, a gente vai tentar correr, eu juro. Mas é isso, a gente está correndo também para tentar antecipar. Agradeço. Tá certo, meu querido, tá certo. Gente, só aproveitando que a Andressa está aí, fazendo esse agradecimento muito especial, na quinta-feira nós estaremos, Andressa, com o nosso querido Alisson, do Fórum Nacional também, e do Fórum Popular de Educação. Ele vai estar trabalhando a questão, Odenilson, do Sistema Nacional, o eixo 1, que ele está ajudando a construir esse eixo, né? Então, a gente está tentando trazer todos, e aí eu não sei, Cláudio, se a gente consegue editar um pouco da fala da Andressa, porque aqui em Santa Catarina a gente pensa nos vídeos de 20 minutos, tá? E se ela nos autorizar, a gente vai tentar editar, claro. Tá?
em 20 minutos o que, de repente, vai aparecer nesse texto, referência nesse eixo 2. Gente, um abraço muito grande. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada, diretoria de formação. Muito obrigada, Andressa, Jorginho, Denilson, Olívia, que ficaram até agora conosco. Uma boa noite. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gente.